Conto, O Amuleto, de Isaac Asimov. Sr. Silverstein, indagou Thomas Trumbull, como o senhor justifica a sua existência? Albert Silverstein era o convidado de James Drake para o jantar mensal dos viúvos negros. De constituição franzina, Silverstein era um cavalheiro de aparência delicada, o rosto de expressão ao mesmo tempo bem-humorada e enigmática, o topo da cabeça calvo, de aspecto bronzeado, o sorriso calmo. Sorria ao responder: acho que o senhor pode dizer que contribuo para aumentar o sentimento de confiança de muitas pessoas. É mesmo? Perguntou Trumbull com ar de espanto, enquanto franzia a testa, também bronzeada. De que forma? Bem, continuou Silverstein, sou dono de uma cadeia de lojas de curiosidades, objetos absolutamente inocentes, o senhor sabe, embora alguns de gosto duvidoso. Mano Gonzalo endireitou o paletó de listras delicadas e disse, com um tom de sarcasmo: ah, sei, como aquelas reproduções em argila de cocô de cachorro que a gente coloca, sem que ninguém perceba, sobre o carpete da sala de uma pessoa que nos convidou para uma visita, para a qual, é claro, levamos de companhia nosso cão de caça. Silverstein sorriu. Não, esse tipo nunca tivemos. Mas um objeto muito popular na época do meu pai era o tinteiro tombado com uma mancha de tinta aparentemente derramada, feita de borracha dura, que você colocava sobre a melhor toalha de mesa do seu amigo. É claro que o advento da caneta esferográfica fez desaparecer os tinteiros, junto com eles, essa curiosidade. Nosso negócio tem que acompanhar as mudanças tecnológicas. E onde é que entra o sentimento de confiança? Insistiu Trumbull com tenacidade. É que um dos nossos maiores sucessos é a venda de amuletos, como este. Enfiou a mão no bolso do paletó e retirou um pequeno objeto quadrado de plástico. Nele estava embutido um trevo de 4 folhas. Um dos nossos campeões de venda. Milhares por ano. Geoffrey Avalon, sentado ao lado de Silverstein, pegou o objeto nas mãos e fitou-o. Na expressão de seu rosto, aristocrático e inflexível, havia um misto de perplexidade e desdém. Então comentou com desaprovação. O senhor está realmente querendo dizer que milhares de pessoas acreditam que a mutação de uma planta pode mudar o curso do universo a seu favor e que estão dispostas a pagar por uma coisa dessas? Isso mesmo, respondeu Silverstein animadamente. São milhares todo ano, entra ano sai ano. Hoje em dia, é claro, as pessoas hesitam em admitir sua superstição. Dizem que compram para seus filhos, ou para dar de presente, ou como simples curiosidade, mas compram mesmo para pendurar nos carros ou no chaveiro. E isso custa por volta de $5. É revoltante, disse Trumbull. O senhor ganha dinheiro com a ignorância das pessoas? O sorriso de Silverstein desapareceu. Absolutamente, afirmou com seriedade. O que eu vendo não é o objeto, mas, como já disse, o sentimento de confiança. E isto sim é um artigo muito valioso, que vendo por muito menos do que ele vale. Enquanto alguém possuir este trevo de 4 folhas, será como se sua mente e sua alma estivessem livres do fardo do medo. Ela sentirá menos medo de atravessar a rua, de deparar com um ladrão, de receber más notícias. As pessoas que o possuem se preocupam menos com o que poderia acontecer se um gato preto lhes cruzasse o caminho, ou se passassem sem querer debaixo de uma escada. Mas esta sensação de confiança é falsa. Não é não, senhor. A sensação de confiança que experimentam é bastante real. A causa pode ser irreal, mas provoca o resultado desejado. Considere, também, que a maioria dos medos que as pessoas sentem é irreal, no sentido de que não tendem a acontecer. Você não é roubado toda vez que vai dar um passeio. Você não recebe más notícias toda vez que recebe uma carta. Você não quebra uma perna toda vez que leva um tombo. Os infortúnios acontecem, mas são bastante raros. Se os meus amuletos eliminam, ou pelo menos diminuem esses medos desnecessários, aliviando, assim, a carga de apreensões que cada um de nós carrega, então presta um serviço útil. O preço desse trevo de 4 folhas, que vai acalmá-lo durante o tempo em que você o possuir, pagaria 5 minutos, ou menos, de um psiquiatra. Neste momento, Roger Alsted examinava o amuleto. Ao passá-lo para Emmanuel Rubin, comentou: como o senhor faz para conseguir todos os anos milhares de trevos de 4 folhas? O senhor paga um exército de assistentes para vasculhar os campos de trevo do mundo? Claro que não, respondeu Silverstein. Ou isso custaria alguns milhares de dólares. E duvido que alguém fosse supersticioso o bastante para se submeter a esse tipo de sacrifício financeiro. Esses trevos são. Fez uma pausa e continuou. Jim Drake me assegurou que tudo o que se disser nestes encontros ficará sob total sigilo. Completamente,
confirmou Drake com sua voz um tanto rouca pelo efeito do cigarro. Os olhos de Silverstein moveram-se em direção ao garçom e Halstead interveio rapidamente. Nosso garçom Henry é um dos membros dos Viúvos Negros, senhor. E a sua boca é um túmulo para tudo o que ele ouve aqui. Ou nesse caso, continuou Silverstein, 4 trevos de 3 folhas, que são tão comuns quanto grãos de areia, fazem 3 trevos de 4 folhas. Este que o senhor está segurando é um trevo de 3 folhas com uma folha adicional que se mantém fixa no lugar da 4ª folha pela estrutura de plástico. Só com uma lente de aumento alguém notará a emenda, mas nunca houve uma devolução por causa disso. E se alguém o fizesse? Perguntou Gonzalo. A explicação seria a de que uma folha teria se despregado no processo de embutimento na estrutura plástica. E devolveríamos o seu dinheiro. Mas isto é fraude, retrucou Trumbull violentamente. O senhor não está lhes vendendo amuletos de verdade. Pense no que o senhor está falando, senhor Trumbull, respondeu Silverstein. Ou não existem amuletos fora da mente de quem os possui. Um trevo de 4 folhas não traz sorte, de fato. E um trevo de 3 folhas, com uma 4ª folha adicional, não altera nada. Se quem o possuir acreditar que ele é um amuleto de sorte, isso é tudo o que importa. O mesmo podemos dizer de outros de nossos itens, continuou, das ferraduras de alumínio, das patas de coelho feitas de pele de gato, das alianças da sorte no amor, famosas por assegurar a fidelidade do ser amada. Nunca garantimos nada, nem afirmamos que alguma coisa produzirá algum efeito. Mas nada nos impede de dizer que alguma coisa é famosa por produzir algum efeito, porque isto é verdade. Um artigo de sucesso na época do meu avô eram as moedas de latão com uma suástica gravada numa face e as palavras boa sorte na outra. Como o senhor sabe, durante muito tempo, a suástica foi considerada um símbolo de boa sorte. Mas meu avô parou de vendê-las em 1928, por razões óbvias. A indústria também precisa acompanhar as mudanças sociais. Aliás, acho que a suástica jamais voltará a ser usada como símbolo de boa sorte. Por um momento fez-se silêncio na sala e a expressão de Silverstein, normalmente alegre, tornou-se séria e triste. Sacudiu os ombros e disse: esperamos que algo semelhante jamais se repita. Estou me lembrando de um exemplo peculiar sobre a força de um amuleto de boa sorte. Não me refiro à sua força enquanto portador de boa sorte, e sim à sua força em inspirar confiança. Mas não posso me esquecer de que estou num jogo de perguntas e respostas, e uma história longa, enfadonha, talvez não seja adequada para a ocasião. Ou um momento, interferiu Gonzalo, com inesperada insistência. Quão peculiar é esse exemplo peculiar? Em minha opinião, bastante peculiar. Ou nesse caso o senhor poderia nos contar? Ah, pelo amor de Deus, disse Trumbull, fazendo careta. Quero conhecer outros aspectos do negócio de curiosidades. Oh não, disse Gonzalo fazendo outra careta digna do próprio Trumbull. Minha pergunta é legítima. Afinal, sou ou não sou um viúvo negro? Drake olhou pensativamente através da fumaça de seu cigarro e, na condição de anfitrião, decidiu. Mário fez a pergunta e merece uma resposta. Fale-nos a respeito, Al. Também eu estou curioso. Com prazer, continuou Silverstein. Isto aconteceu, deixe ver, há 9 anos. Minha esposa e eu estávamos numa pequena estação de veraneio e ela havia saído para assistir a um show da temporada, que não me interessava nem um pouco. Felizmente, ela não se importou em ir sozinha, de modo que fiquei livre. Passei a tarde no salão de estar do hotel, com mais ou menos uma dúzia de pessoas que, como eu, não se sentiram obrigadas a assistir a uma peça de 3ª categoria, só por assistir. Além de mim havia um casal com seu filho, que viriam a participar do que estava por acontecer. O homem era do tipo formal, reservado, sua esposa parecia passiva e quieta e o filho, de mais ou menos 12 anos, bem comportado e nitidamente esperto. Eram os Winters. Havia ainda uma mulher, a quem minha esposa e eu, entre nós, chamávamos de tagarela. Seu nome, se bem me lembro, era a Sra. Freed. Parecia uma mulher bem-humorada, muito ativa, mas o que mais chamava a atenção é que falava mais que a boca. Parecia que nunca ia parar de falar, e só parava quando alguém conseguia uma brecha na marrã. Sua voz não era desagradável, nem grave, nem aguda ou agressiva. Poderia até ser considerada agradável, se a ouvíssemos menos. Seu marido andava um tanto inclinado, lembro-me bem, como se lutasse contra o vento que vinha daquela corrente incessante de voz. Desnecessário dizer que ele raramente abria a boca. Havia 6 outras pessoas, se bem me lembro, 2 casais e 2 homens desacompanhados, que ou eram solteiros ou, como eu,
estavam sozinhos porque suas esposas tinham ido ao show. Não me recordo qual das duas hipóteses. A tagarela tricotava com habilidade. Sentado, eu observava o ritmo de seus dedos sincronizado com o das palavras, e entre um e outro, fiquei hipnotizado num estado de semicoma não de todo desagradável. Periodicamente, ao puxar a lã, o grande novelo rolava pelo chão e ela se apressava em pegá-lo. Uma vez o novelo rolou na direção dos vinters, e o garoto saltou para apanhá-lo, devolvendo-o à senhora. Ela agradeceu efusivamente, deu-lhe um tapinha e sorriu. Naquele momento ocorreu-me que ela talvez não tivesse filhos, e que seu coração, ansiando por eles, via-os nos filhos dos outros. Num dado momento, ela pegou sua bolsa procurando por uma bala de menta, suponho que precisasse de alguma coisa que mantivesse sua língua sempre lubrificada, e o zíper fez um ruído estridente. Na verdade, foram vários ruídos, pois era uma bolsa com várias divisões e obviamente ela precisava descobrir em qual delas estavam as balas de menta. Uma das senhoras que estava com ela aproveitou a ocasião para tecer um elogio, e disse que achava a bolsa muito diferente. E de fato era, até porque parecia bem recheada. A tagarela respondeu, se é que consigo reproduzir seu modo de falar. Diferente mesmo porque comprei numa lojinha de Nova Orleans e agora a loja fechou e o fabricante saiu do negócio e de fato quando encontro algo que gosto param de fabricar de uma vez por todas e sabe esta bolsa tem 7 zíperes e 7 divisões e 3 dos zíperes são um pouco mais para dentro e posso ter divisões diferentes para meus batons e meu dinheiro e meus documentos e as cartas que tenho de colocar no correio e assim por diante eles são todos forrados de um material liso de modo que posso esvaziar cada um ou todos quando preciso e não esqueço nada quando troco de bolsa embora Deus saiba que não quero trocar essa e vou mostrar a vocês vejam. Era assim que ela falava, sabem, sem qualquer pontuação. Então, esforçando-se por mostrar o funcionamento da bolsa, começou a abrir ruidosamente os zíperes outra vez, à procura de um compartimento que pudesse esvaziar sem criar maiores problemas para si própria, suponho. Quando finalmente se decidiu, virou a bolsa de cabeça para baixo, deu uma sacudida e dela caiu uma pequena chuva de moedas e bijuterias. Não sobrou nada, disse, triunfante, escancarando a abertura da bolsa e mostrando-a à senhora que tinha perguntado. Em seguida, colocou tudo de volta e mais uma vez ouviu-se o barulho de zíperes enquanto tentava decidir que outro compartimento esvaziar. Aparentemente desistiu, pois colocou a bolsa de lado e continuou conversando. Lembro-me bem desse incidente e contei-o a vocês para mostrar que no comércio de curiosidades temos de manter olhos e ouvidos bem abertos. Ouvindo-a falar sobre a bolsa, tive a ideia de criar uma novidade chamada a bolsa sem fundos. Era uma bolsa de verdade, com 3 zíperes em cima e outro escondido, embaixo. 2 zíperes de cima eram contínuos e abriam-se para 2 compartimentos, mas eram feitos de modo a não se perceber que existiam. O zíper do meio, na parte superior, tinha um puxador de vidro colorido bem visível, em geral o único que a vítima da brincadeira veria. A dona da bolsa poderia encher esse terceiro compartimento com coisas de pouca importância e, numa festa, por exemplo, pedir a uma pessoa, homem ou mulher, dessas bem inocentes e fáceis de se ludibriar, se ela ou ele poderia fazer o favor de segurar a bolsa por alguns instantes. Algum tempo depois, a dona da bolsa pediria: por favor, você poderia pegar o meu pó de arroz? Está bem na parte de cima, e claro que a vítima puxaria o zíper mais visível, que, por sua vez, acionaria o zíper oculto, embaixo. Com ambos os compartimentos abertos, tudo cairia da bolsa, para total perplexidade e mal-estar da vítima. E mais uma velha amizade chegaria ao fim, comentou Avalon com desaprovação. De jeito nenhum, disse Silverstein. Ou quando se esclarecesse a brincadeira, a vítima muito provavelmente riria mais do que todos, especialmente se ele ou ela tivessem o prazer de acompanhar, sentados, o trabalho do perpetrador em recolher tudo o que caiu. Colocamos esse artigo no mercado na primavera seguinte e seu desempenho foi muito bom. Não chegou a ser um campeão de vendas, mas foi muito bem. Era um artigo feminino, é claro, mas é um erro pensar que as mulheres não se interessam por curiosidades. Vocês têm de. Era esse o acontecimento peculiar? Esvaziar a bolsa. Interrompeu o Trombo. Silverstein pareceu ter levado um banho de água fria. Enrubesceu e depois riu, desconcertado. Bem, não. De fato, ainda não cheguei a essa parte. Receio possuir um pouco dessa tagarela em mim, principalmente quando o assunto é a minha profissão. Continuando, foi um pouco depois do incidente da bolsa que o garoto dos vinters me chamou a atenção.
Ele ouvia e assistia a tudo com um ar de profundo interesse, mas subitamente pareceu preocupado. Por um momento hesitou, depois virou-se para seu pai e, em voz muito baixa, disse-lhe qualquer coisa rapidamente. À medida que ouvia, o pai ia ficando tenso e seu rosto pálido. Murmurou alguma coisa à sua esposa e, em seguida, os três começaram a examinar cuidadosamente o chão, a mover suas cadeiras e a procurar alguma coisa debaixo delas. Pareciam muito ansiosos, principalmente o pai. Fiz o que qualquer um faria. Perguntei: vocês perderam alguma coisa? O pai ergueu os olhos. Por um momento parecia absorto em pensamentos. Depois, como se tivesse tomado uma difícil decisão, levantou-se e disse, num tom seco e pedante: receio que meu filho tenha perdido um amuleto de grande valor sentimental, embora, é claro, de pouco valor intrínseco. Trata-se de algo parecido com uma moeda um tanto grande, com vários símbolos de boa sorte gravados de cada lado, deve ter rolado para algum lugar. Se alguém o vir, todos nos movemos pelo mesmo impulso de ser gentis, ou, se quisermos ser cínicos, cada um de nós achou que seria divertido procurar algo que havia sido perdido, sem estar particularmente agoniado com a perda. Seja como for, subitamente começou na sala uma busca intensa, assistemática, mas completa. 2 homens moveram o sofá, procuraram no meio da poeira acumulada embaixo, e depois recolocaram-no no lugar. Todo o material da lareira, que não estava sendo usada, foi vasculhado. O tapete foi erguido de todos os lados. Tudo em vão. Senti-me um tanto culpado. O amuleto descrito certamente não era dos nossos, mas por algum motivo senti-me culpado. Amavelmente, disse ao menino: sabe, filha, esses amuletos não trazem sorte de verdade. Se ele não aparecer, isso não significa que você estará em apuros. O garoto me olhou com aquele seu jeito esperto e inteligente e respondeu: sei disso. Apenas detesto perder alguma coisa. Mas ele parecia bem mais perturbado do que queria demonstrar. No nosso ramo de negócio existe uma máxima segundo a qual negar uma superstição não significa absolutamente nada. Os que negam são tão passíveis de acreditar nela quanto os que a admitem. Todos nós nos sentamos novamente. Então alguém disse ao garoto: talvez você o tenha perdido antes de entrar nesta sala, filhinho. O Sr. Winters voltou-se para o filho. Será possível, Morrice? Morrice parecia mais amedrontado do que nunca, mas sua voz aguda foi firme. Não, pai. Eu estava com o amuleto quando entrei nesta sala. Tenho certeza. Ficou claro que o Sr. Winters tinha aceitado sem contestar a palavra de seu filho. Pigarreou e disse, num misto de embaraçamento e determinação: senhoras e senhores, pode ser que algum de vocês tenha encontrado esse objeto sem valor há algum tempo atrás, numa atitude impensada, o tenha guardado, e agora está relutante em admitir o que fez. Por favor, não deixem que o embaraço lhes impeça de devolvê-lo. Isto significa muito para o meu pequeno Morrice. Ninguém disse nada. Cada um olhou de um lado para o outro como se esperasse que alguém devolvesse o amuleto e estivesse curioso para ver quem o faria. O Sr. Winters, vermelho de humilhação, deixou o olhar repousar por um momento na gorda bolsa da tagarela. Ao fazer isso, não pude deixar de me lembrar das moedas que caíram da bolsa quando ela mostrou como esvaziá-la. A tagarela participará da busca e desde então estava surpreendentemente quieta. Percebeu o olhar e não teve qualquer dificuldade para interpretá-lo. Seus lábios enrijeceram-se um pouco, mas ela não demonstrou qualquer sinal de estar ofendida. Depois disse: bem, suponho que não seria convincente se eu dissesse que não estou com esse objeto dentro da minha bolsa e vocês iriam realmente querer ver com seus próprios olhos e por isso vamos esvaziar tudo sobre a mesa, agorinha mesmo. Foi de fato uma atitude bastante impressionante e convincente. Ela colocou a bolsa sobre a mesa, à sua frente, e contou lentamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cada número, ouvia-se o ruído de um zíper sendo aberto. Depois virou a bolsa de cabeça para baixo e uma cascata de coisas caiu sobre a mesa. Vocês não imaginam quantas coisas diferentes uma mulher pode carregar dentro da bolsa. Alguns artigos rolaram para fora da mesa, mas ela não tentou segurá-los. Sacudiu a bolsa para mostrar que não havia mais nada dentro dela, e depois jogou-a de lado. Calmamente, e sem qualquer traço de mau humor, disse: filhinho, você conhece o seu amuleto. Portanto, dê uma busca agora mesmo em tudo o que está sobre a mesa e também no que caiu no chão. Vamos lá, pode olhar dentro da minha carteira e também dentro de qualquer envelope que encontrar. Sei que não pegará nada que não seja seu. O garoto seguiu literalmente suas palavras.
Vasculhou tudo muito bem, coisa por coisa, enquanto seu pai permanecia ao lado, assistindo a todo o processo. Finalmente, o garoto disse: Pai, não está aqui. O Sr. Winters baixou a cabeça, acabrunhado, e a tagarela começou a recolocar os objetos na bolsa, escolhendo cuidadosamente qual dos 7 compartimentos era o correto para cada item, ao mesmo tempo que tecia breves comentários. O garoto apanhou para ela os objetos que haviam caído no chão. Depois disso, obviamente, as outras 2 senhoras presentes tiveram de fazer a mesma coisa. Esvaziaram suas bolsas, mas não com a mesma graça com que a tagarela havia feito. Fui o primeiro homem a esvaziar os bolsos. A seguir, todos os demais fizeram o mesmo. O amuleto não foi encontrado em lugar algum, em nenhuma bolsa, em nenhum bolso. E os Winters continuavam ali, certamente não querendo desistir, mas incerto sobre qual seria o próximo passo. Eu ainda me sentia um pouco responsável, mas também um pouco irritado. Por isso disse: se isto o ajudar a sentir-se melhor, o senhor e eu podemos ir até a biblioteca, trancar a porta e descer as persianas. Eu vou me despir e o senhor poderá procurar por bolsos falsos e amuletos. Poderá verificar também se o objeto está colado na minha pele. Em nenhum momento pensei que ele me levaria a sério, mas se por acaso levasse, azar o meu. Passei os 5 minutos mais embaraçosos e desconfortáveis da minha vida enquanto fiquei plantado ali, completamente nu, com ele examinando cuidadosamente as minhas roupas e analisando-me detidamente pela frente, pelos lados e por trás. Comecei a me preocupar com a hipótese de ele vir a sugerir a inspeção dos vários orifícios do meu corpo. Mas o amuleto era indubitavelmente grande demais para fazer deles esconderijos razoáveis. Um a um, todos os demais senhores seguiram o meu exemplo. Um deles fez menção de recusar, mas quando todos os olhares caíram sobre ele com ar de evidente desconfiança, ele se rendeu. Saiu furioso assim que a inspeção terminou. Talvez estivesse usando uma cueca suja. Quando tudo terminou, a tagarela levantou-se e disse: Muito bem, se a senhora Winters quiser fazer as honras da casa, vou ficar bem quietinha para ela poder me revistar, pois afinal pode ser que eu tenha enfiado o amuleto dentro do meu sutiã e há bastante espaço nele para isso, e ele não apareceria através deste vestido por causa do jeito como estou usando meu chale. Saiu, depois voltou, e as outras 2 senhoras tiveram de concordar em se deixar revistar. Silverstein fez uma pausa na história para tomar um gole do seu brandy, há algum tempo esquecido. Enquanto isso, Halsted comentou: Presumo que o amuleto não tenha sido encontrado com ninguém. Certo, respondeu Silverstein, não foi. Ao que parecia, porém, o Sr. Winters não era de desistir facilmente. Entrou em contato com o gerente do hotel e convenceu a destacar 2 empregados para ajudá-los a procurar mais cuidadosamente no salão, para não dizer nos corredores adjacentes, nas áreas dos jardins externos próximas às janelas, etc. Pelo menos foi essa a história que contaram no dia seguinte. E encontraram o amuleto? Perguntou Halsted. Oh não, respondeu Silverstein. Oh, no dia seguinte, os Winters estavam com uma cara de enterro e à noite partiram, certamente bem antes do que tinham planejado. Eu mesmo ouvi o gerente afiançar-lhes, exaltado, que tão logo o amuleto fosse encontrado, ele o enviaria à família. E foi encontrado depois? Oh não, não foi. Pelo menos não soubemos de nada até o momento em que minha esposa e eu deixamos o lugar, uma semana depois. Vocês percebem a peculiaridade do fato, não percebem? É claro, respondeu Gonzalo, a coisa simplesmente evaporou. É claro que não, interveio Avalon rispidamente. Em primeiro lugar, que evidências temos de que o amuleto realmente existia? A história toda pode não ter passado de um embuste. Com que propósito? Perguntou Drake, fazendo uma careta. Ou para provar que o amuleto tinha desaparecido, é claro, disse Avalon. Mas por quê? Ou insistiu Drake. Ou se tratasse de alguma coisa de valor intrínseco, posso entender que os Winters estivessem preocupados em reunir provas para uma reivindicação junto à companhia de seguros. Mas um amuleto desses vale quanto? Uns 75 setes. Eu não sei o motivo, disse Avalon, irritado, mas suponho que os Winters tivessem um. É claro que prefiro acreditar na existência de um motivo desconhecido do que no total desaparecimento de um objeto material. Silverstein balançou a cabeça. Não creio que tenha sido um jogo, Sr. Avalon. Se o Sr. Winters estivesse pregando em todos uma peça muito bem bolada, sua esposa e seu filho teriam que estar envolvidos. Não posso afirmar nada quanto à esposa, mas o garoto Morrice não estava representando. Em nenhum momento chego a duvidar que ele não estivesse realmente assustado. Ademais,
Se tudo não passava de uma representação, por que o Sr. Winters julgou necessário ir a tais extremos? Uma busca muito mais simples teria bastado para mostrar que o amuleto se perderá, se isso era tudo o que realmente se queria mostrar. Isto sim foi uma coisa peculiar, a meu ver. Por que os Winters teriam procurado com tamanha insistência, e por que o jovem Morrice teria parecido assustado, em vez de simplesmente triste? Vocês não veem a explicação? Ela me parece óbvia. Por alguns momentos fez-se silêncio entre os viúvos negros. Então, Rubin disse: "O senhor poderia nos dar a sua explicação, Sr. Silverstein, e então eu lhe diria se ela tem ou não fundamento." Silverstein sorriu. "Oh, vocês vão concordar comigo. Uma vez explicada, a história lhes parecerá tão óbvia quanto o é para mim. O amuleto que desaparecera não era do garoto, mas de seu pai. O Sr. Winters tinha deixado o filho ficar com ele por algum tempo e o garoto o perdeu. Estou certo de que o garoto sabia o quanto aquele amuleto era importante para seu pai, por isso parecia assustado, muito assustado, e não o culpo por isso. Somente quando a gente pensa que o Sr. Winters procurava o seu próprio amuleto é que dá para entender a natureza de sua busca. Oh, mas ele insistiu em que o amuleto era de seu filho, disse Halsted. É claro. As pessoas são perfeitamente capazes de negar suas superstições, conforme já lhes falei, principalmente quando são inteligentes e educadas, sobretudo na presença de outras pessoas de boa formação, e mais ainda se o seu grau de superstição for patologicamente forte. São pessoas inteligentes o bastante para se sentir terrivelmente envergonhadas de sua loucura, mas são incapazes de se livrar dela. Sou um profissional nesses assuntos e posso garantir-lhes que é assim. Sem dúvida ele fingiria que o amuleto era de seu filho, e a princípio eu acreditei na sua história. Mas depois de observar melhor o Sr. Winters cheguei à conclusão de que suas emoções eram as de uma pessoa aterrorizada pela crença de ter perdido para sempre toda a sorte. Ele era tão vítima do desejo irresistível de recuperar aquela fé perdida quanto um toxicômano a quem falta a heroína. E não obstante o senhor ainda vende esse tipo de droga para as pessoas, disse Trombo. Silverstein sacudiu a cabeça. Uma porcentagem ínfima de pessoas é atingida a esse nível. Será que a fabricação de penicilina pode ser responsável pela morte de alguns poucos que desenvolveram uma sensibilidade fatal a esse medicamento? E então, Sr. Rubin, estou certo ou errado? E sorriu confiante. Temo que esteja errado, respondeu Rubin. Há um paradoxo nas suas considerações sobre o comportamento do Sr. Winters. Se ele estivesse tão dependente do poder desse amuleto, a ponto de se lançar numa busca psicoticamente intensa atrás dele, na certa nunca o teria entregue ao filho para brincar. Não, acho impossível acreditar na história do amuleto, tanto em relação ao pai quanto ao filho. Neste caso gostaria de ouvir uma outra explicação que fizesse sentido, disse Silverstein, num tom ofendido. Sem problemas, disse Rubin. Eu sugeriria que o assim chamado amuleto da sorte era, de fato, uma peça valiosíssima. O senhor quer dizer que ele talvez fosse mesmo de ouro, ou que continha pedras verdadeiras ou mesmo que era uma obra de arte, disse Silverstein, num tom quase sarcástico. Neste caso, a objeção que o senhor levantou ainda se sustenta. Por que entregá-lo ao garoto para brincar? E, neste caso, por que chamá-lo de amuleto da sorte? Se o Sr. Winters tivesse mencionado o seu valor, teríamos procurado com mais afinco e reservado à busca uma maior atenção. Pode ser que o valor estivesse justamente em algo que não se pudesse mencionar, prosseguiu Rubin. Vamos supor que fosse um dispositivo qualquer, ou que carregasse uma mensagem, um código gravado, ou então um microfilme guardado num minúsculo compartimento interno. Silverstein franziu as sobrancelhas. Você está querendo dizer que o Sr. Winters era um espião? Considere isso uma hipótese, disse Rubin. Achando que alguém estivesse no seu encalço para roubar-lhe o objeto, o Sr. Winters entregou-o ao filho, pois acreditava que ninguém desconfiaria do garoto. Uma atitude um tanto covarde para um pai, retrucou Avalon com desaprovação. De jeito nenhum, disse Rubin. O próprio Winters seria o alvo de ataque, se houvesse um perigo dessa natureza. Mas nesse caso não encontrariam o objeto com ele. Se ninguém suspeitasse que o objeto estaria com o garoto, ele não correria qualquer perigo. Pelo menos era isso o que ele provavelmente esperava. E se houvesse perigo para o menino, o Sr. Winters poderia ser daqueles que colocam a pátria e a missão acima de qualquer outra coisa. Quando deu pela falta do objeto, porém, a primeira coisa que lhe ocorreu deve ter sido a possibilidade de ele ter caído acidentalmente. Depois, como o objeto não foi encontrado,
deve ter chegado à terrível conclusão de que a coisa provavelmente teria sido roubada por um inimigo. Por isso levou a cabo uma tremenda busca, na esperança de que seu adversário fosse descoberto no mesmo momento em que o objeto fosse encontrado. É claro que teve de fingir que procurava algo insignificante. E como o objeto não foi encontrado, o Sr. Winters viu-se obrigado a partir, deixando para trás uma missão fracassada, sua identidade revelada e um inimigo a salvo. E não admira que seu filho estivesse assustado, pois, se é que era inteligente o bastante, teria uma vaga noção do que estava acontecendo. Os viúvos negros não demonstraram qualquer entusiasmo especial pelo que tinham acabado de ouvir. Drake sacudiu a cabeça solenemente. O que lhe parece, Tom? Você é bom nisso, disse Rubin, indiferente. Trumbull sacudiu os ombros. Não sei de tudo o que acontece. Você disse que isto se passou há 9 anos, não é, Silverstein? Sim, senhor. Pode ser que na época houvesse qualquer coisa relacionada à África do Sul e suas tentativas de desenvolver uma bomba nuclear. De qualquer modo, o governo americano não estava envolvido nisso. Não precisaria tratar-se necessariamente de alguma coisa de que tivéssemos notícia, disse Rubin. Mas acho, Tom, que minha interpretação é possível. Possível sim, mas eu não me arriscaria a ir além disso. Vocês todos estão se esquecendo de um ponto, disse Gonzalo. Falam dos motivos pelos quais um menino estaria assustado ou das razões que teriam levado um sujeito a se lançar numa busca desenfreada. Ninguém parece realmente interessado no verdadeiro enigma. Que diferença faz se tratava de um amuleto ou da chave para uma bomba nuclear? O que aconteceu com o objeto? Onde ele foi parar? Lentamente, Avalon disse. Não vejo nenhum mistério nisso. Para começar, o único jeito de o objeto se evaporar seria não ter sido trazido para dentro da sala. Apesar de o garoto negar, ele deve ter perdido o objeto antes de entrar na sala e estava com medo de confessar. Isso se considerarmos que o objeto efetivamente existia. Afinal, inteligente ou não, o garoto tinha 12 anos. Ele não teria resistido à vontade de brincar com ele e deve tê-lo deixado cair em algum lugar de difícil acesso. Depois ficou com medo de dizer alguma coisa, porque sabia que o objeto era importante para seu pai. Mais tarde, no salão o pai lhe pergunta se o objeto está a salvo e ele tem de admitir que o objeto se perdeu, mas provavelmente não consegue dizer que o perdeu antes de entrar ali. Não se atreve a confessá-la, não. Interveio Silverstein violentamente. Ele não era esse tipo de garoto. Dava para notar que fora educado dentro de padrões rígidos. O pai não perguntou ao filho sobre o amuleto. O menino foi espontaneamente dizer-lhe que a coisa havia sumido. Se o tivesse perdido antes, teria contado ao pai antes. Estou certo disso. Vamos supor que tenha sido uma perda acidental, argumentou Drake. Ao tirar um lenço do bolso horas antes, por exemplo, o objeto teria vindo junto com o lenço e caído na grama. Ele não teria dado pela falta até o momento em que estive-se no salão do hotel. Não, disse Silverstein novamente. O garoto disse que trazia o amuleto quando entrou na sala e o pai acreditou nele sem hesitar. Ele conhecia o filho que tinha. Sr. Silverstein, interveio Avalon. Se o senhor insiste em que o objeto efetivamente existia e foi, de fato, perdido no salão, tem alguma ideia de onde ele foi parar? Não sei, disse Silverstein, encolhendo os ombros. Talvez tenha caído no porão ao passar por uma fresta do assoalho. Talvez estivesse num lugar tão óbvio, que ninguém se preocupou em procurá-lo ali. Muitas vezes chego a vasculhar meu apartamento inteiro à procura de alguma coisa perdida e depois, quando a encontro, vejo que sempre esteve num lugar absolutamente visível. Sim, depois de tê-la encontrado, disse Avalon. A coisa sempre acaba aparecendo, mesmo quando não se trata de uma busca tão prolongada e intensa quanto a do Street Winters. Por alguns instantes fez-se silêncio. Em seguida, Trumbull disse, acho que estamos num impasse. O enigma é interessante, mas não creio que haja alguma possibilidade de solucioná-lo. Simplesmente falta ponto-nos informação. Espere um pouco. Ainda não ouvimos Henry, disse Gonzalo. Não espere muito de Henry. Se um enigma é insolúvel mesmo para Henry, disse Trumbull, é mesmo. Insistiu Gonzalo. Bem, gostaria de ouvir isto do próprio Henry. E então, Henry? De seu lugar ao lado do aparador, Henry ouvirá atenciosamente tudo o que se falará. Esboçou um sorriso leve, com uma expressão avuncular, e disse: na verdade, Sr. Gonzalo, posso apenas sugerir uma possível solução. Não é preciso considerar o objeto como desaparecido misteriosamente. Trumbull ergueu as sobrancelhas. É mesmo, Henry? E o que você sugere? Bem, Sir,
Considere o comentário tecido pelo Sr. Silverstein com respeito à bolsa cheia de truques que ele inventou inspirado na da Sra. Freud, aquela senhora que falava sem parar. Silverstein fitou-o de olhos arregalados. Você está querendo dizer que a tagarela tinha uma dessas bolsas? Não, senhor, mas ocorreu-me que esses truques podiam perfeitamente ser feitos com uma bolsa normal que tenha 7 zíperes e 7 compartimentos. Explique-se melhor, Henry, disse Drake. Trata-se apenas de uma suposição, senhores, prosseguiu Henry, mas imaginem que a Sra. Freud falasse demais propositadamente. Alguém que tenha o apelido de tagarela certamente parecerá tola a qualquer um menos perspicaz do que o Sr. Silverstein, e terá a certeza de não ser levada a sério, o que é uma vantagem para um espião. Vamos supor que ela tivesse sido informada da existência do objeto e que, por alguma razão, suspeitasse de que o garoto, Morrice, estivesse de posse dele. O novelo de lã caiu várias vezes no chão e em pelo menos uma, segundo o relato do Sr. Silverstein, rolou em direção a Morrice. Ele saltou para ajudá-la. Ela agradeceu com um tapinha e, dessa forma, distraiu ao tocá-lo. Um velho truque de batedores de carteira. No momento seguinte o objeto não estava mais no bolso de Morrice, mas nas mãos da Sra. Freud. Em seguida ela procurou uma bala de hortelã. Ao fazê-lo jogou o objeto num compartimento já aberto e vazio. Ela precisou abrir e fechar os zíperes à procura da bala e, quando terminou, todos os compartimentos estavam fechados, inclusive o que continha o objeto. A seguir, fez uma demonstração da facilidade e da segurança com que a bolsa podia ser esvaziada, abrindo um compartimento e virando a bolsa de cabeça para baixo. Feita a demonstração, cujo objetivo era o de impressionar os presentes, ela movimentou os zíperes novamente, como se procurasse outro compartimento para continuar com sua demonstração, mas, ao que tudo indica, desistiu de fazê-lo. Ao terminar de abrir e fechar os zíperes, porém, todos os compartimentos estavam fechados, exceto o que continha o objeto. Este permaneceu aberto. Então ela só teve de esperar. Se ninguém desse pela falta do objeto, muito bem. Se a falta fosse apontada, ela estava pronta. Bem, a falta foi apontada e os olhos do Sr. Winters caíram sobre sua bolsa. Sem pestanejar, ela resolveu esvaziá-la voluntariamente, contando em voz alta de 1 a 7 enquanto puxava cada zíper. Quando terminou, os 6 compartimentos que estavam fechados ficaram abertos e o compartimento que continha o objeto, e nada mais, estava fechado. Em seguida virou a bolsa de cabeça para baixo e dela caíram todas as coisas, exceto o objeto. E por ela ter representado muito bem seu papel de tagarela, por ter preparado bem o terreno e por ter respondido de bom grado à investigação, ninguém pensou em examinar a bolsa aparentemente vazia. Ao final, portanto, o objeto pareceu ter se evaporado. O Sr. Silverstein, de queixo caído enquanto Henry falava, fechou a boca com certa dificuldade e disse: Pode ser que tenha acontecido exatamente isso. Tudo parece encaixar-se perfeitamente ao que presenciei. E como recontei essa história tantas vezes nos últimos 9 anos, não há possibilidade de eu ter esquecido o que vi. Seja como for, acho que nunca teremos certeza sobre o que aconteceu. Oh não, disse Trumbull, mas aposto na versão de Henry e acho que de hoje em diante o pessoal daqui vai prestar mais atenção nas tagarelas inofensivas que usam bolsas complicadas. Só se elas tiverem zíperes, sir, disse Henry. As bolsas com fecho de pressão abrem-se silenciosamente, mas produzem um grande ruído ao serem fechadas, ao passo que pelo som não se pode distinguir se um zíper está sendo aberto ou fechado. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.